Olá, sétimo ano, tudo bem? Bom, o seguinte, eu não sei se vocês se lembram de alguma coisa sobre as células. Então, vou fazer uma revisão rapidinha do que são as células, né? Quais os componentes delas, porque vocês estão iniciando o assunto plantas. E muita coisa das células são faladas nesse início e são importantes para compreender alguns processos, tá? Então, aqui é só para a gente relembrar alguns pontos importantes. E para quem nunca viu, é justamente para você entender essas palavras, esses termos difíceis, tá? Bom, todo ser vivo tem uma célula. Então, bactérias, algas, protozoários, fungos, plantas e animais são exemplos de seres vivos. Eles têm células e podem ser unicelulares ou pluricelulares. Um ser vivo unicelular tem apenas uma célula. Bactérias são unicelulares. Protozoários são unicelulares. Existem algas unicelulares. É um ser vivo de uma célula só. E aquela única célula consegue fazer tudo que aquele ser vivo precisa para poder ser considerado um ser vivo. Reproduz, se alimenta, vive, evolui, morre, pronto. Agora, existem seres vivos que têm mais de uma célula. São os pluricelulares, são todos os outros. Nós somos pluricelulares, por exemplo, tá? No caso dos vírus, os vírus não são feitos de células. Então, eles têm um outro tipo de composição que não pode ser chamado de célula. Por isso, muitos estudiosos não classificam vírus como um ser vivo, ok? Apenas por isso. Nós temos um tipo de célula que é chamado de célula procarionte, que é o tipo mais simples, o mais básico, que são basicamente as células de bactérias. Então, tem esse modelo, esse desenho aí. Toda célula possui DNA, que é o material genético, tá bom? O DNA é o que tem todas as características do ser vivo, certo? E é ele que passa do pai para o filho, seja do ser humano, de outra espécie de animal, de uma planta, de qualquer ser que seja, inclusive das bactérias. Bactérias se reproduzem e para reproduzir precisa de DNA, ok? Então aqui nós temos o DNA de uma célula de bactéria. Ela tem um envoltório, alguma coisa que vai envolver essa célula, vai protegê-la. Tem aqui algumas coisinhas aqui dentro, mas é uma célula simples, tá? Depois nós temos o outro tipo de célula, que é a célula eucarionte. A grande diferença é que nessa célula eucarionte, o tal do DNA está protegido por um núcleo. Então, o DNA está todo aqui, essa bolinha amarela está protegida por várias camadas. Então, ele não fica mais solto no meio da célula. E, além disso, essa célula tá cheia do que a gente chama de organelas, que são essas coisinhas aqui, ó. Então, nessa célula procarionte, ela é muito simples, a célula eucarionte já é bem mais complexa. E como eu disse, todos os outros seres vivos têm esse tipo aqui.
A gente tem desse lado a célula animal e desse a célula vegetal, tá? Aqui eu botei uma figura que compara lado a lado uma célula procarionte, que é o tipo de célula mais simples, mais primitiva, a gente pode dizer assim, tá? Tá vendo que ela quase não tem nada no seu interior, no seu citoplasma? É tipo um gel, isso aqui é o interior da célula. O DNA tá solto aqui no meio. E no caso da célula eucarionte, que são todos os outros seres vivos, o DNA ele fica envolto dentro do núcleo, ele tá protegido e ele tem organelas, várias organelas. Tem lisossomo, mitocôndria, que é essa aqui. Tem retículo endoplasmático, complexo de Golgi. Tem ribossomo, tem um monte de coisa. O que são as organelas? O nosso corpo não tem órgãos? Você não tem cérebro, estômago, fígado, coração, pulmões. As organelas fazem as mesmas funções que os nossos órgãos, só que dentro de cada célula. Então, tu vai ter aí dentro de cada célula do corpo alguma organela, um órgão pequenininho, que vai fazer função de digestão na célula, vai fazer função de respiração celular na célula, ok? Então, você tem aí pequenos órgãos dentro dessa célula que faz ela funcionar. A procarionte não tem essa riqueza de organelas, mas ela funciona, tá? É claro que quando a gente entra no assunto plantas, a gente vai dar um foco maior na célula vegetal. Então, a gente tem que entender um pouco mais a estrutura de uma célula vegetal. Quais são as organelas e como que essa célula vegetal parece quando a gente olha para ela, ok? E na aula do SPE da semana 9, que vocês tiveram acesso, a professora explica bem isso. E no livro de vocês tem uma gravura e fala especificamente de algumas dessas organelas e para que serve. Aqui eu peguei foto de quando a gente olha no microscópio, o microscópio mais simples que a gente tem. Por exemplo, na escola, se a gente fosse olhar uma folha verde de qualquer planta, se a gente fosse olhar no microscópio da escola, apareceria isso aqui pra gente. Então, eu quero destacar duas coisas, duas organelas dessa célula vegetal. A primeira são os cloroplastos, que são verdes, pois tem clorofila, que é um pigmento. Então, se você pega a folha verde, óbvio, porque ela tem um pigmento chamado clorofila, você vai ver ao microscópio esses cloroplastos, que é um tipo de organela que essas plantas têm. Não é só planta, a alga tem também, tá? Então, quando a gente volta o desenho, olha como que é representado um cloroplasto, por exemplo. Quando a gente volta lá no microscópio, olha quanto cloroplasto uma planta pode ter. O que esse cloroplasto faz? Fotossíntese. A partir da luz solar, então tem que estar de dia, esse cloroplasto vai gerar energia e ele vai produzir glicose, ou seja, alimento. E depois essa planta vai usar esse alimento para gerar energia para ela viver. Nós vamos falar disso já já, calma. Eu gostaria de destacar também outra parte da célula muito importante, que é a parede celular. Nós, animais, nossa célula não tem
essa parede celular. A gente só tem uma membrana. Além da membrana, os vegetais têm uma parede, que é a tal da celulose. Sabe? Já ouviram falar de celulose? Pois é. Plantas têm, além da membrana, uma parede mais rígida, feita de celulose, que é aquela que no papel, na madeira. Pois é. E essa parede vai dar proteção, formato, sustentação. Tá vendo que essas células são todas com formato bem bonitinho? Uma célula animal, quando vista no microscópio, também tem formato. E é bonitinho também de ver. Mas as vegetais, às vezes, têm formatos muito diferenciados. Essa aqui parecem colmeias. Quase que nunca que uma célula animal poderia se portar desse formato aqui, tá? Então, o formato das células vegetais são muito possíveis por causa dessa parede celular feita de celulose, tá bom? Aqui eu quero que vocês voltem, prestem atenção no tipo de organela que está presente nessa célula vegetal. Veja que ela também tem uma outra muito importante, que é a mitocôndria. Por quê? Vamos voltar aqui. Isso aqui é um quadro muito importante, lá no LD, na página 34, do volume 2, está comparando fotossíntese com respiração celular. Fotossíntese é produção de glicose, que é alimento, tá? Então, sempre que você pensar em fotossíntese, você pensa na planta ou algas, então nós temos os dois, produzindo glicose, produzindo alimento. E por isso, esse tipo de ser vivo aqui são os produtores de uma cadeia alimentar, sempre. As células que produzem fotossíntese sempre são células que têm clorofila, porque são verdes e têm cloroplasto, tá? Depende de luz. E daí aqui, a gente já falou muitas vezes, o gás que é absorvido é o CO2, produz oxigênio, essas coisas eu acho que vocês estão cansados de saber. Mas a gente vai repetir muito, porque não pode deixar isso aqui passar. É muito importante. No caso da respiração, e a gente não tinha falado muito sobre isso ainda, a respiração todos os seres vivos fazem, inclusive plantas e algas. O que respiração é? Não é só isso aqui. Não é só puxar e soltar o ar. Respiração vai muito além. Respiração tem a ver com se alimentar e tirar a energia do alimento. Para isso, a gente usa oxigênio. É uma combinação lá nas células. Quem faz esse processo químico de oxigênio e retirada de energia do alimento é a tal da mitocôndria, que todo mundo tem, inclusive a planta e a alga. Então, quando você come um alimento e quando você respira o oxigênio, isso vai para a célula, tá? E pensa que a planta tá fazendo isso, você tá fazendo isso, o cachorro, qualquer bicho, qualquer ser vivo tá fazendo isso. Se ele tiver mitocôndria, ele tá fazendo isso. E daí, lá na célula, vai ser retirada energia para dar conta do ser vivo sobreviver, fazer as coisas do dia a dia. De resíduo sai gás carbônico, tá? É um dos resíduos. E isso acontece o tempo todo. A gente não precisa de luz do dia para isso acontecer, não. Basta a gente comer um negócio
e tá absorvendo oxigênio aí no ar, que tá tudo bem. Então, a gente não pode esquecer desse quadro nunca na vida, que isso aqui é muito importante, ok? Bom, é só isso que eu queria falar para vocês, tá? Não se esqueçam, se tiver dúvida, entre em contato comigo, viu? Um abraço.